mais delongas, queríamos convidar o primeiro palestrante desse Foresp 20 anos. Ele que é de Salvador da Bahia, aliás, de Feira de Santana, né? Baiano de Feira de Santana, um dos homens engajados no movimento internacional, nacional pela paz e não violência, o Movipaz. Esteve no Recife semana passada, organizando a inauguração da Casa da Paz, coordenando também a Caminhada da Paz aqui no Recife, e nós gostaríamos de convidar ele para abrir o Foresp 20 anos. Com vocês, Clóvis Nunes. Caros amigos e queridos irmãos do ideal do Espiritismo, paz pela paz. O tema sugerido para a nossa fala da manhã de hoje, abrindo os 20 anos de Foresp, que coincide com os 150 anos do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que vem acendendo luz na noite escura das nossas ignorâncias. Com essa abordagem atualíssima da fé inabalável na era das mudanças, nos remete ao raciocínio lógico, analítico, fundamental, sem ser fundamentalista, de Allan Kardec, quando pronunciou com muita lucidez que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face. Mas ele ainda acrescentou algo que vai além desse encontro de fé com razão, quando acentuou em qualquer época da humanidade. Que lucidez extraordinária, essa mente brilhante do codificador do Espiritismo. Nós não nos damos conta do tanto quanto isso é além do que ouvimos. Porque em todas as épocas da humanidade, a fé nunca encarou a razão. A fé sempre esteve na contramão da razão. Porque a fé é fruto das crenças. Ela sempre esteve do lado da religião. A razão é fruto da ciência. Sempre esteve do lado do conhecimento. A fé e o conhecimento não são duas coisas iguais. Até parece ser. Mas com muita propriedade, Jesus também não confundiu isso. Jesus não disse: creia na verdade, que a verdade vos libertará. Jesus pronunciou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer não é a mesma coisa que crer. A fé se apoia na crença. O conhecimento se apoia na convicção. A fé se apoia na esperança. A convicção se apoia na certeza. Quem tem fé, acredita. Quem tem convicção, sabe. Nem sempre quem acredita, sabe. Às vezes a fé é movediça. Ela é tênue, embora pareça ser vigorosa. Mas como se diz na música popular brasileira, muitas vezes, viver da fé, mas não se sabe fé em quê. Porque a fé não tem bases racionais. Segundo a definição dos dicionários, a fé é uma adesão com Deus,
representa um conjunto de crenças que nos remete a um dogma. Mas há também uma definição nos dicionários que nos remete a perceber a fé mais longe. A fé é um compromisso de promessa, uma forma de aderir fielmente àquilo que se promete. Na etimologia profunda da palavra fé, vai dar infidelidade. Mas nós não vivemos no mundo com essa fé mais profunda. Existem dois tipos de fé: uma fé transcendente e uma fé piegas. Nós estamos muito mais para a fé piegas do que para a fé transcendente. A fé piegas é aquela que a gente nega constantemente nas horas mais difíceis. É aquela fé que a gente acha, porque o problema da crença é esse, é o achismo. A gente acha que com essa fé a gente se liga a Deus. E muitas vezes a nossa fé não nos liga nem a nós mesmos. A fé das religiões é uma fé que caminhou sem a razão. Ao longo da história, a religião foi a tese, a ciência foi a antítese. A ciência, sempre com sua razão, foi negando os postulados da fé. Porque a fé, muitas vezes, está presa ao dogma. E o dogma é como uma nota monótona que se repete sempre a mesma, sempre igual. O dogma não muda. Os dogmas ficaram no passado. Esse século 21 é o século que define que a mudança é a única coisa permanente. O tempo não perdoa absolutamente ninguém. Tudo passa e passa mudando. Por isso, muita coisa que era ciência no passado, hoje é superstição. E muita coisa que era superstição no passado, hoje é ciência. Quando a nossa mentalidade cresce, não é o mundo que muda, o que muda é a nossa percepção. A percepção que temos do universo hoje não é a mesma que tínhamos há 200 anos atrás. Não foi o universo que mudou, foi a nossa percepção que cresceu. A razão é essa percepção constante que nos distancia da fé religiosa. Foi a fé religiosa que nos trouxe as crenças. As crenças nos traz as religiões. As religiões traz as fronteiras, traz as limitações. A religião também traz a dominação. Foi a crença que também trouxe as guerras. A fé religiosa foi responsável por 82% das 15 mil guerras perpetradas por todos os povos, em todas as épocas. Foi baseado na fé que a gente fez guerra santa, cruzadas, Santa Inquisição e outras atrocidades. Foi em nome da fé religiosa que nós cerceamos o progresso de muitas ideias que nortearia o homem com mais velocidade no mundo. Muitas vezes, em nome da fé crença, nós chegamos a negar o próprio Deus nas atitudes. A religião, ela veio com um passado histórico de lutas, e lutas em nome da fé. Muitas vezes essa fé é intolerante e está distante da paz. Mais de 12 mil guerras das 15 mil foram provocadas por intolerâncias religiosas. E o que é mais triste,
Entre os religiosos da terra, o povo mais guerreiro são os cristãos. Nós somos responsáveis por mais de 90% das guerras religiosas. Talvez Jesus, quando anunciou a sua frase, eu não vim trazer a paz e sim a espada, que deveria ser mais interpretado como a luta interior do indivíduo consigo mesmo, a espada para vencer suas imperfeições e as suas paixões na guerra interna interior. Sem querer, talvez, ele até profetizou que faria um mundo em nome dele. Tantas mortes e tantas lutas em nome da fé. E até hoje, essa fé divide, ao invés de agregar. A fé religiosa segrega, separa, porque a religião limita em nome da fé. As religiões do mundo, ao invés de se unirem pelo que convergem, elas se desunem pelo que divergem. Em nome da fé, as religiões deveriam trazer paz para o planeta, mas não foi isso que aconteceu. Em nome da fé, crença, elas trouxeram dissidência e separatividade. O povo mais desunido desse planeta são os religiosos. Quer ver, tente juntar muçulmano com cristão, católico com espírita, protestante com espírita. É difícil. Até para fazer um culto ecumênico, que é uma coisa pequenininha, dá trabalho saber quem aceita ir. E olha que em nome da fé, nós pregamos uma grande utopia mentirosa, porque tem utopia verdadeira. Aquela utopia que diz, haverá um só rebanho para um só pastor. Enquanto tiver religião institucionalizada, nunca teremos um só rebanho para um só pastor. Porque todo mundo quer que o rebanho dos outros venha ser guiado pelo seu pastor, mas não quer que o seu pastor e o seu rebanho seja guiado pelo pastor dos outros. Só teremos na terra uma só religião para um só pastor, quando a religião for o amor e quando o pastor for Deus. Quando nos libertarmos dos ismos que todo tipo de fé traz. É a fé que nos dá os ismos e os batismos. E nós ficamos aprisionados ao limite dos ismos. Foi a fé que manteve a humanidade por muito tempo nas limitações, nas tradições e, sobretudo, na ignorância. Como é difícil a fé encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Como elas se antagonizaram. Basta lembrarmos na história que, em nome da fé, nós ensinávamos na Idade Média, até na Idade Moderna, as ideias baseadas no que víamos, do que a nossa fé era possível de demonstrar, porque essa fé de acreditar no que vê vem de Tomé. Mas o homem moderno é o São Tomé da Idade Moderna, que é pior do que o outro, porque o outro bastava ver para crer, e hoje nem vendo, muita gente acredita. É um Tomé mais radical, mais limitado. Foi naquela época de se acreditar no que se via, que a fé disse que a gente é para o céu e para o inferno. E a gente era capaz de acreditar que o céu ficava em cima e que o inferno ficava embaixo. Era assim que a religião e a fé religiosa pregava. Veio a razão com Galileu Galilei e descobriu que a terra girava. E Galileu saiu com audácia ideológica que incomodou o mundo da fé.
Ele dizia: os pecadores fiquem tranquilos, porque a terra gira. E quando a terra girar, quem está no céu vai dar uma volta no inferno. E quem estiver no inferno vai dar uma volta no céu. Isso lhe custou a prisão, 6 meses de tortura. Vê como a razão nunca foi compatível com a fé. O Papa, que era seu amigo e o respeitava como cientista, lhe disse: negue tudo, senão nem eu posso salvar sua vida. Você vai morrer na fogueira como herético, porque está escrito na Bíblia que Deus fez o sol parar no firmamento. E se você diz que a terra gira, e nós acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, então a Bíblia está errada. Deus não poderia parar o sol. Se é o sol que está parado e a terra que gira, na batalha de Jericó haveria um erro crasso, um erro astronômico na Bíblia, como há até hoje. E Galileu foi lá na praça de São Pedro, diante de umas testemunhas, gente segurando Bíblia na mão, que até hoje o povo bota ali em cima a mão para jurar, dizer a verdade, nada mais que a verdade. Geralmente mente. Geralmente, né? Mente. E aí Galileu diz assim: não acredite nas ideias de um velho caduco. Quem sou eu para negar as escrituras? Olha o sol pela manhã se ele não nasce, e olha a tarde se ele não se põe. Olhem a terra se não está parada. Eu fiz isso como analogia e me levaram sério demais. Os cardeais anotavam o juramento dele, mas ele, meio indignado, chegou para os 3 em particular, disse assim: agora aqui para nós 4, que a terra move. Ele negou no público e afirmou no particular, como fazem os políticos atuais. O que acontece é que fenômenos como esse foram a face da humanidade, aonde a fé nunca encarou a razão. Foi pensando na fé que um dia a gente acreditava que as coisas apareciam espontaneamente, que com a camisa suja de suor do milharal fazia nascer ratos. Muita gente acreditou nisso. Aí veio Louis Pasteur com a razão e descobriu que o suor na camisa no milharal atraía uma rata prenha e que ali paria os ratos pelo cheiro. A geração espontânea foi dominação científica do século XIX. Muita gente de ciência acreditava que as coisas eram geradas espontaneamente. Foi a ciência, também de Louis Pasteur, que descobriu o mundo dos micróbios do infinitamente pequeno e que mostrou que as coisas não eram como pareciam. Também no campo da fé nós acreditamos em tantos absurdos. Foi na fé que nós acreditamos que fomos gerados do pecado original, que viemos de Adão e Eva, um bonequinho amassado por Deus de barro, e que mesmo que Deus tivesse feito a raça adâmica, que deveria ser de brancos, como é que se explica a raça negra? Ou ele fez 2 bonecos, botou no forno e um queimou demais, ou não se justifica. Um amigo meu que é testemunha de Jeová disse: não, Clóvis, Deus fez todo mundo preto, mas ele mandou atravessar o rio sagrado. Quem atravessou ficou lavado, do outro lado ficou branco. Mas naquele tempo já tinha os dissidentes, quem ficou na margem continuou preto. Mas a pessoa fala isso com uma convicção baseada na fé, que se você não tiver convicção baseada na ciência, ele é capaz de lhe convencer dessa besteira. A convicção religiosa de uma pessoa não é nenhuma garantia que ela esteja certa. Às vezes ele está convictamente enganado, porque a fé não se baseia numa estrutura sólida.
A fé muitas vezes está fundamentada em fabulações teóricas, em ideologias teológicas. Ela se fundamenta na crença. E a crença muitas vezes é fruto da ignorância. Como nós acreditamos em coisas que hoje não tem mais valia? Quantas ideias fizeram a gente seguir à toa, em todos os campos. A ideia do pecado original, por exemplo, é uma atrocidade, porque até hoje a humanidade carrega um sentimento de culpa. Imagine, nós aceitarmos pela fé que somos filhos do pecado original. E a coisa é meio incongruente, porque Deus lá na Escritura determina para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. Aí Adão e Eva descobrem como é que se multiplica, perde o paraíso, é castigado, e aí nasce o pecado. Mas como é que ele mandou crescer e multiplicar, se não fosse pelo sexo? Aí Eva comeu a tal da maçã, e até hoje Deus continua fazendo questão do pedaço de maçã que Eva comeu, mesmo sendo o pai de todos os pés de macieira da face da terra. Uma coisa meio boba. Repare se não é fabulatório. Não dá nem para você pegar mais como parábola, porque a razão já cresceu tanto, que até como parábola, é uma parábola infantilizada. Nós somos filhos do pecado. Na fé católica, nós temos que nos batizar para sermos considerados filhos de Deus. Olha que coisa! Se você não se batiza, você é considerado criatura de Deus, mas filho mesmo, só se batizar. Haja fé. Entre os evangélicos, a exigência da fé é mais forte. O sentido do batismo é completamente outro. Para os evangélicos, você se batiza para aceitar Jesus como seu Salvador, não é para se livrar do pecado original. Por isso que os evangélicos não batizam as crianças, só se batiza entre as igrejas reformadas depois dos 18 anos, quando você tem o raciocínio construído para aceitar Jesus como Salvador. Mais ainda, alguns são radicais, só batizam com 30, que foi a idade que Jesus se batizou. Alguns se batizam na pia batismal, outros se batizam no rio. Foi a fé que criou essa ideologia de que é o batismo que nos vincula a Jesus Cristo. Vem a ciência espírita e destrona o batismo, embora tenha espíritas que batizem filhos, seus e dos outros, porque tem muito espiritante e espiritólicos Brasil adentro. Espiritante é aquele meio espírita, meio protestante, e espiritólico é a maioria, meio espírita, meio católico. Não perdemos as nossas raízes de fé sem razão. E a origem do batismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aliás, esse Jesus que a fé religiosa impôs a todos nós, é um Jesus imposto mesmo, porque ele foi criado, inventado, construído por Paulo de Tarso, que com todos os méritos extraordinários que ele teve, de levar o cristianismo para fora do judaísmo, levar para o mundo, para os gentios, Paulo criou um Jesus Cristo, a sua própria versão e tradução. Por isso, a maioria das igrejas são paulinas, não são genuinamente cristãs. As igrejas do mundo seguem muito mais Jesus segundo Paulo
do que Jesus segundo ele próprio. Porque Jesus não batizou ninguém, mas foi Paulo que mandou batizar. Foi Paulo que orientou batizar. Porque João batizava. Mas João batizava por quê? O batismo vem de 700 anos antes de Cristo. Era uma prática dos marinheiros egípcios, que foi copiada pelos marinheiros gregos, que foi travestida para a ideologia grega. Era uma homenagem à deusa, na época, a deusa do sexo, a deusa da procriação. O inverno era duro, e quando os marinheiros viajavam nas embarcações, às vezes levavam anos para voltar, meses. Eles procriavam na praia ou na beira do rio, desejando que a deusa da reprodução fizesse a sua mulher ter um filho sadio, para quando eles voltassem, a família estar reproduzida. Os gregos, que não eram nada sensuais, viram o culto dos báptidas, reproduziram na Grécia, e começou essa prática na Grécia, mais ou menos no mesmo século, 700 anos antes de Cristo. Quando o Império Romano se tornou greco-romano e Roma dominou tudo, porque grande parte da cultura romana veio da Grécia e de outras culturas que ele dominou, o Império absorveu a cultura dos báptidas. João não era chamado de Batista, mas quando ele começou a profetizar a vinda de Jesus Cristo, ele foi para o Rio Jordão usar o símbolo dos báptidas para banhar na cabeça com água aqueles que acreditavam no que ele dizia. Ele foi cognominado popularmente como João o Batista, porque batizava, era um símbolo. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas muita gente diz, mas Jesus não batizou, mas ele se deixou batizar. Só que a gente não está na terra para seguir o que fizeram com Jesus. A gente está na terra para seguir o que Jesus fez com os outros. Porque senão a gente poderia dizer, Jesus se deixou crucificar, e ninguém se deixa. Jesus se deixou flagelar, ser surrado, torturado, e ninguém aceita. Ademais, como cristãos, o nosso mestre não é João Batista, o nosso mestre é Jesus Cristo, e ele não batizou absolutamente ninguém, mesmo sendo evocado por João para batizar. João, quando reconheceu, se ajoelhou na água, disse, tu deves me batizar, porque tu és o Filho do Homem, é o Messias. Jesus não aceitou, com humildade, deixou que João lhe batizasse. Foi a fé que adotou essa crença do batismo, e foi a fé que fez com que os cristãos transformassem Jesus. O professor de paz e não violência, o mestre das virtudes, o mestre da espiritualidade, foi transformado pela fé em salvador pessoal. A única doutrina na terra que tem um salvador pessoal é o cristianismo. Isso foi inventado por Paulo de Tarso. Os budistas não acreditam em salvador pessoal. Os hinduístas que seguem a Krishna não acreditam na salvação pessoal. Os persas que seguem a Zoroastro não acreditam em salvador pessoal. Os taoístas que seguem Lao Tse, a grande mente espiritual da China, não pregam salvação pessoal. Nem os seguidores de Confúcio. A única religião que impõe a salvação pessoal
é o cristianismo. Isso não foi imposto por Jesus. Jesus nunca se disse salvador pessoal. Foi a fé religiosa que impôs essa crença em nossa mente. Isso não é racional. Por isso que no Espiritismo, Jesus não é o Salvador. Jesus é o Redentor. E no Espiritismo nós não seguimos Jesus segundo Paulo. Seguimos Jesus segundo Ele próprio. Foi Paulo que também recomendou pela fé Jesus nos Evangelhos. Foi Paulo que pediu a Marcos que escrevesse como Marcos escreveu. Foi Paulo que pediu a Lucas, a Mateus e a João que escrevessem como eles escreveram. O Evangelho de Marcos é o menor evangelho de todos. É Jesus fenomênico, Jesus com poderes divinos. O Evangelho de Lucas é um evangelho mais romanceado. Lucas foi o Jorge Amado da época. Encomendado por Paulo, ele vem desde a estrela de Belém, a chegada dos reis, até o Gólgota, depois a ressurreição de Jesus Cristo e a ascensão ao além. O Evangelho de Mateus é o mais judeu dos evangelhos, porque Paulo pensava em Marcos dar o impacto dos poderes divinos de Jesus. Em Mateus, manter a ideologia cristã dentro do movimento judaico. Em Lucas, ele levava para longe, para fora do movimento judaico. E com João, Paulo sonhava, Jesus se consolidava como Salvador. Porque em João, Jesus é um ser divino que se faz um homem. No Espiritismo nós aprendemos que Jesus é um ser humano que se fez divino, é o oposto. Porque em João que está escrito, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi Paulo que incutiu na ideologia da igreja o dogma da trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em um só, que até hoje ninguém entende como é que 3 é 1 e 1 é 3. Nenhum teólogo consegue convencer direito essa coisa de 3 em 1. Portanto, foi a fé que obnubilou a nossa percepção espiritual sobre Jesus Cristo. E Jesus ficou ainda com a percepção nublada na maioria dos seus seguidores. Por isso sua mensagem foi distorcida pela fé e pela crença. Foi a fé sem razão que afastou a mensagem de Jesus dos seus seguidores. Tanto é que hoje, para os evangélicos, Jesus na cruz, o signo de Jesus morto, tem mais poder do que sua mensagem. É importante que nós espíritas tenhamos a lucidez de perceber que o Cristo espírita é um Cristo além do Cristo paulino. Jesus ensinou uma fé raciocinada, uma fé com lógica. Jesus falava como ninguém falava. Ao invés de dizer que a gente se tornava filho de Deus quando se batizava, porque não tem nenhuma passagem de Jesus para mandar batizar ninguém, Jesus dizia que você se tornaria filho de Deus, seria chamado de filho de Deus nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. É a única hora no Sermão da Montanha que ele faz essa relação do pai com o filho, porque os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os que têm puro coração verão a Deus, mas somente os que se promovem a paz serão chamados de filho de Deus. Porque é a hora que a gente ajuda o pai na criação, mas é a fé sem razão que não faz a gente entender Jesus na sua profundidade. Foi Allan Kardec, no livro A Gênese, quando escreveu os milagres e as predições de Jesus, que ele rompe com a tradição da fé sem razão.
E ele tem a coragem de dizer que o Espiritismo veio para abalar o alicerce das religiões tradicionais do velho mundo. Era uma proposta audaciosa, que até hoje muitos de nós espíritas não entendemos. A fé, para encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, tem que ser uma fé absolutamente raciocinada. Você não vai acreditar ou não vai ter fé no que você acredita. Você vai acreditar naquilo que você compreende. É muito diferente. Crer no que compreende e crer no que você tem fé. São duas propostas absolutamente distintas. Fé e razão só no Espiritismo. É a única doutrina religiosa com fundamentos científicos e que carrega consequências religiosas. A religião no Espiritismo é consequência, não é a base. A base é científica, é a ciência, é a lógica, é a razão. Allan Kardec também profetiza outra coisa soberba. O Espiritismo veio na descoberta da ciência, a revelação de uma nova lei de Deus. Que conceito também transcendente. Ao invés de vermos as leis de Deus na Bíblia, porque o Espiritismo não se fundamenta na Bíblia, os fundamentos espíritas estão estribados nas leis naturais. Foi das leis da natureza que o Espiritismo tirou os seus postulados, os seus 9 princípios básicos. E a natureza é a maior Bíblia que Deus poderia ter escrevido. Porque é na natureza que as leis de Deus se inscrevem com sua sabedoria infinita. É aí que nós temos que ler Deus. Não nos versículos, nem nos artigos escritos pelos homens. A fé sem raciocínio faz a gente achar que livros são sagrados. A fé raciocinada nos dá a autonomia e a maturidade para questionar todos os livros chamados de sagrado da face da terra, porque ali tem ideias humanas, onde Deus castiga, onde Deus perdoa, onde Deus é antropomorfizado, onde Deus não se transcendentaliza na imanência. Foi a fé que nos limitou a sermos hoje frutos no mundo de tantas ramificações religiosas. Só o cristianismo são mais de 1.500 formas de crer. Temos 5 catolicismos, mais ou menos uns 1.400 protestantismos, que os protestantes saíram do catolicismo. Eles têm a mesma filosofia, só não têm a mesma teologia. Essa coisa de você dizer minha igreja é tal, minha igreja é qual, isso não é fundamental. Todo mundo é cristão, segue Jesus conforme essa ou aquela igreja, mas segue o Cristo segundo Paulo. Foi aí que teve o problema da divisão. Nem mesmo muitos crentes têm essa noção. Se a ideologia paulina tivesse seguido a razão cristã, nós teríamos um outro movimento no mundo, porque a mensagem de Jesus foi distorcida. Por isso que na abordagem da fé raciocinada, os espíritos escreveram e intuíram a ideia de que o espiritismo é o cristianismo redivivo, porque o cristianismo estava na UTI da história. O espiritismo veio e deu alta, reviveu, mas para um pequeno grupo de pessoas que ainda não entenderam direito, porque nas outras existências nós fomos profitentes das doutrinas da fé, sem raciocínio.
Quando a fé é raciocinada, que dá a crença, ela lhe deixa envolvido em um partido, em uma forma de crer. Quando a fé é raciocinada, ela lhe dá a ideia. A ideia trouxe mudanças, revoluções. As crenças